Irmãos, de quarta-feira eu costumo dormir, hoje é o pastor que vai dormir. Pior, hoje não tem como, né? De vez em quando dou um cochilinho, né, de leve. A lei do retorno, né? Gostaria de ler um texto lá em João, capítulo 8, do versículo 12 até o 29. Gostaria de ler um texto, irmãos. Versículo 12 nos fala assim, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-ei, e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou, não podeis vós vir? Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, chegamos até o trono da sua graça, Pai, chegamos, Pai, até a tua presença, Pai, e queremos sempre estar, Deus, na dependência do Senhor, Pai, queremos sempre, Deus, exaltar o teu nome, Pai, que é soberano, Pai, queremos sempre, Pai, estar, Deus, na tua dependência, Pai, porque necessitamos do Senhor, Pai, precisamos do Senhor nessa hora, Pai, e queremos pedir, Pai, que o Senhor possa falar conosco, possa nos transformar, Pai, possa verdadeiramente usar a tua palavra, Pai, por favor, Deus, ajude a todos nós que estamos aqui, Pai, abençoa a nossa noite, Pai, abençoa as nossas vidas com a tua palavra, Deus, e que possamos ser transformados, que possamos sempre nos arrepender, Deus, que possamos sempre ver, Deus, onde que temos errados diante do Senhor, Pai, e peço que o Senhor possa me perdoar, Pai, que o Senhor possa nos lavar, nos santificar, por favor, Deus, obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus, amém.
Então, irmãos, hoje eu gostaria de pregar: Jesus é o farol deste mundo. Jesus é o farol deste mundo. Gostaria de ler novamente o versículo 12, que nos fala assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus espera que o farol possa sempre nos guiar. Será que temos sido direcionados pelo farol deste mundo? Como este mundo tem olhado para a luz deste mundo? Na verdade, olhamos para o mundo caído lá fora, e como que as pessoas têm olhado para Jesus, que é a luz deste mundo? Jesus é o farol deste mundo, irmãos. O farol serve como um auxílio à navegação, seja marítima, fluvial ou área, e também como um sistema de iluminação em veículos. Na navegação, o farol indica perigos, como rochas ou bancos de areias no mar, né? E guia os navegantes em direção a portos seguros ou trajetórias desejadas, funcionando como um farol no mar. Então, é isso que é um farol no mar. Ele direciona as embarcações para onde que elas possam estar seguras. O farol no carro, ele ilumina as estradas para que a pessoa possa dirigir com segurança, para que a pessoa possa chegar no seu destino. Então, gostaria de pregar: Jesus é o farol deste mundo. Jesus é o farol deste mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. A luz simplesmente mostra os nossos defeitos. A luz mostra onde que temos errado em nossas vidas. A luz, ela mostra onde que devemos melhorar, irmãos, as nossas vidas. Então, gostaria de destacar, em primeiro lugar, o tema da nossa mensagem: Jesus é o farol deste mundo, guiando as nações deste mundo. Eu me lembro quando eu estava perdido neste mundo, Jesus foi o farol na minha vida. Jesus foi a luz em minha vida que me salvou, que me transformou, que lavou-me, que continua me transformando, que continua trabalhando em minha vida. Então, Jesus é o farol que nos direciona, é a luz que quer salvar aqueles que estão perdidos. Talvez você esteja aqui e não tenha certeza da sua salvação. Talvez você esteja aqui nessa noite, Jesus ainda não é a luz que quer iluminar sua vida para uma vida melhor, para uma vida com Cristo. Então, Jesus quer guiar as nações deste mundo, irmãos. Ouvimos o pastor André, outras pessoas falando quantos povos não foram alcançados, quantas nações ainda precisam de Jesus, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Quantos povos não foram alcançados, quantas pessoas em Serrana ainda não foram alcançadas, e devemos continuar evangelizando, devemos continuar indo aos hospitais, porque tem pessoas que ainda necessitam de serem salvas, tem pessoas ainda que necessitam de Jesus, tem pessoas que ainda necessitam desse farol para que elas possam ser guiadas a Jesus. Jesus simplesmente é o farol que conduz para a vida eterna. Jesus é o farol deste mundo. O farol pode estar distante, mas ele ainda continua aceso para as nações deste mundo, irmãos. Olhamos povos, nações ainda suspirando por salvação. Olhamos para vidas que ainda querem ser transformadas. Então, eu queria destacar nessa noite, já ia falar amanhã, estou acostumado a pregar de manhã. Jesus quer guiar as nações deste mundo para um porto seguro. O farol deste mundo, que é a pessoa de Cristo, conduz as pessoas para um porto seguro. Só na pessoa de Cristo há segurança. O farol deste mundo traz segurança em meio às trevas deste mundo.
Irmãos, esse mundo é mau, este mundo está decaído, esse mundo está perdido. Mas em meio a essas trevas, mas em meio a essas pessoas que estão perdidas nas trevas, Jesus é o farol que quer brilhar em suas vidas. Só na pessoa de Cristo há segurança. O farol deste mundo traz segurança em meio às trevas deste mundo mau. O farol no mar é para trazer embarcações em segurança das marés ou áreas perigosas, como recifes, bancos de areia, para um porto seguro. Então Deus, Ele quer trazer essas pessoas para uma segurança eterna. Deus, Ele quer trazer essas pessoas que estão perdidas no mar da vida. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja perdido, não está com aquela segurança que só Jesus pode trazer. Como é muitas vezes deitar no travesseiro e não sentir a paz que só Deus pode dar. Só Jesus pode trazer esse alívio, só Jesus pode levar o seu fardo. Como você se encontra aqui nesta noite? Sem Cristo. Como é dormir sem a pessoa de Cristo? Como é dormir sem essa segurança que só Jesus traz? Só Jesus é o farol deste mundo, irmãos. Jesus quer trazer as pessoas para um porto seguro. Só na pessoa de Cristo há segurança. Jesus é o nosso porto seguro. Se você não está degustando dessa segurança eterna, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia que você pode ser salvo, hoje é o dia que Jesus quer te transformar, quer alcançar o seu coração. Talvez você se sinta seguro em situações da vida que só traz alívios momentâneos, mas só Jesus pode trazer essa segurança eterna. Só Jesus pode te selar com o espírito da promessa. Só Jesus pode. É só você crer. É só você aceitar o seu sacrifício. Jesus trouxe essa palavra para esses fariseus. Disseram-lhe, pois, tu testifica de ti mesmo e o teu testemunho não é verdadeiro. Muitas vezes é isso que acontece. Talvez você esteja tomando essa decisão. Talvez você não esteja falando como esses homens. Disse-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. É isso que muitas vezes acontece. As pessoas talvez não vai falar como os fariseus, mas ela não aceita essa palavra, como os fariseus não estavam aceitando. Não, Jesus, você está testificando de ti mesmo, você está testificando para o seu próprio ego, para o seu próprio deleite. Não, Jesus estava trazendo uma palavra que eles não queriam aceitar, e muitas vezes é isso que acontece, as pessoas não querem aceitar essa palavra, simplesmente querem ouvir, querem estar nos bancos das igrejas, querem estar aqui assentado com os irmãos, com o pastor, com as pessoas, mas elas não aceitam essa segurança eterna, elas não aceitam. Hoje é a oportunidade que você está tendo de poder aceitar essa segurança que Jesus quer lhe dar. Hoje Deus está trazendo essa segurança através da pessoa de Cristo. Essa é a oportunidade. Não deixe essa oportunidade escapar da sua mão. Não deixe essa oportunidade. Jesus quer lhe trazer para um porto seguro. Jesus quer lhe dar segurança eterna. O que você vai fazer? Jesus está sendo o seu farol nesta noite, te guiando para a salvação. O farol ainda pode ser visto, ainda de longe, pelas nações deste mundo. Tem nações, povos suspirando por salvação. Jesus ainda é o farol distante para essas nações. Jesus ainda quer alcançar esses povos. Todo coração sem Jesus é um campo. Todo coração sem Jesus ainda precisa ser alcançado. Como é se sentir vazio sem segurança eterna? Jesus quer levar você a ter uma segurança. Segurança é o ato de estar seguro na pessoa de Cristo, estar confiante em terra firme, que traz estabilidade, uma certeza de segurança. Deus, Ele quer trazer essa segurança para a sua vida. Deus quer te dar estabilidade, tanto espiritual como em todas as áreas da vida. Então tome essa decisão de ser iluminado pelo farol deste mundo, que é Jesus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez,
como eu estou dizendo para você, hoje é sua oportunidade. Não saia daqui perdido, não saia daqui sem Jesus. Você pode tomar essa decisão, você pode ter segurança eterna. Não faça como esses homens, não faça como esses fariseus, que simplesmente esnobaram a Cristo. Talvez eles não falaram, talvez você não vai estar falando como eles, mas simplesmente eles não aceitaram a verdade. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Esse testemunho que Deus quer dar segurança é verdadeiro, só na pessoa de Cristo. Gostaria de destacar em cima, guiando as nações deste mundo para um porto desejável. Todas as nações desse mundo desejam a salvação, todas as nações deste mundo desejam o porto seguro. É desejável para muitos que estão perdidos, que estão num labirinto. É isso que muitas vezes acontece, irmãos. Esse mundo é que nem um labirinto para as pessoas, e elas estão batendo cabeça, elas estão perdidas. E muitas nações, muitos povos desejam a salvação, desejam a pessoa de Cristo, desejam ser alcançados. As pessoas estão num labirinto de perdição, e isso que é o mundo muitas vezes, um labirinto, pessoas estão perdidas, desejando achar o caminho. Jesus é o caminho, podemos ser o faroleiro deste mundo, porque Jesus é o farol deste mundo, e tem que alguém para conduzir esse farol, para conduzir, e nós como igreja, somos esse faroleiro deste mundo, guiando o farol até esses que estão desejando estar seguros na pessoa de Cristo. Da perdição, sabemos que olhamos para um contexto e vemos os fariseus perdidos, pessoas que zombam de Cristo, zombando da sua palavra. E hoje não é diferente, pessoas zombando de Jesus, um mundo decaído em seus deleites e pecados, um mundo perdido. Então olhamos lá fora, que muitas vezes tem pessoas dessa forma, zombando de Jesus, com teatros, com palavras. Vemos que temos, irmãos, mas elas fazem muitas vezes isso porque elas, na sua ignorância, nós mesmos muitas vezes não zombamos de Jesus com as nossas atitudes, talvez não com as nossas palavras, mas muitas vezes com as nossas vidas. E é isso que acontece lá fora muitas vezes. Olhamos pessoas fazendo teatrinho, palavras, esnobando a pessoa de Cristo, mas elas ainda lá no fundo do seu coração vazio, sem a pessoa de Cristo, elas desejam a pessoa de Cristo, elas desejam. Eu me lembro muitos anos atrás, quando eu preguei para uma prima minha, eu lembro que ela ria da minha cara, ela ria eu falando de Jesus para ela, eu testificando da pessoa de Cristo. E eu continuei pregando, né? Continuei falando para ela, mas depois de muitos anos, ela postou lá nos stories dela, ela sendo batizada numa igreja batista lá em Ribeirão Preto. Até deu os parabéns para ela, mandei um versículo, aquele 1 Coríntios 15:58, encorajando que ela pudesse ficar firme, que ela pudesse continuar buscando a Deus, né? Mas eu me lembro, ela zombando, rindo da minha cara, e eu continuei pregando para ela. E ela tomou uma decisão, e isso muitas vezes aconteceu lá fora, irmãos. Pessoas vão estar zombando da pessoa de Cristo, mas lá no fundo elas desejam a salvação, desejam ser alcançadas. E neste mundo tem muitas nações, muitos povos, muitas pessoas nos confins de Serrana, que desejam ser alcançadas, desejam ser lavadas e redimidas pelo sangue de Cristo, estão cansadas deste mundo, estão afadigadas, estão com as suas costas pesadas, e lá no fundo elas desejam ser alcançadas, e nós somos o faroleiro, somos aqueles que vai
levar a pessoa de Cristo, somos aqueles que vai levar o farol até ela, somos aqueles que vai mostrar a luz de Jesus em suas vidas, para que elas possam ser transformadas como nós, que elas possam ser discipuladas, que elas possam tomar uma decisão. Nós somos o faroleiro. Qual vai ser a nossa atitude daquelas pessoas que desejam ser alcançadas? Talvez você esteja aqui nessa noite desejando ser alcançado pela palavra de Deus, desejando tomar uma decisão. Dá esse passo de fé. Tome essa decisão. Não deixe escapar pelas suas mãos. Não deixe. Muitas vezes as pessoas estão com a faca e com o queijo na mão. E elas só têm que tomar uma decisão, só têm que tomar uma decisão pela pessoa de Cristo. Em segundo lugar, Jesus é o farol deste mundo, guiando a igreja neste mundo atual, através da sua palavra. Será que temos dado crédito às suas palavras? Como igreja, como temos procedido? É a palavra de Deus que nos alcançou e a palavra de Deus que quer alcançar essas pessoas. Devemos levar a palavra de Deus. Muitas vezes nós paramos porque nós encontramos pessoas assim, como esses fariseus, e Jesus ele não se intimidou. Jesus ele não parou. Ele testificou da sua palavra. Ele testificou da sua pessoa. É a palavra de Deus que quer alcançar vidas. É a palavra de Deus que transforma, irmãos. Nós, como igreja, muitas vezes, procedemos como as pessoas lá fora, não damos crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus quer nos transformar, para que possamos alcançar vidas, para que possamos nos deliciar também das pessoas chegando à igreja. Ou olhamos para um passado e vemos um presente distante daquilo que Deus espera, de pessoas que elas se deram, que elas se colocaram diante de Deus para alcançar vidas. E nós, como igreja, somos o faroleiro, irmãos, neste mundo, que devemos levar essa palavra. Será que temos dado crédito às suas palavras como igreja? Como podemos ou como temos nos portado às suas palavras? Será que muitas vezes somos como as pessoas lá fora que zombam de Jesus, que zombam das suas palavras em nossas vidas, através da vida do pastor, através da vida de outros pastores que estão aqui sempre falando para nós, nos orientando, nos instruindo? Como temos, irmão, procedido? A Bíblia mesmo nos orienta, nos fala, se a nossa alma recuar, Deus não tem prazer em nós. Quando nós recuamos, quando nós retrocedemos, Deus não tem prazer. Deus não trabalha na vida de pessoas que estão perdidas. Deus não trabalha na vida da nossa família. Deus não trabalha em nossas vidas. Deus não trabalha na vida dos irmãos através das nossas próprias vidas. Quando nós recuamos, quando nós como igreja não damos crédito da palavra de Deus, como nós temos nos portado diante das palavras de Deus, numa escola bíblica dominical, através da vida dos pastores, através das vidas dos professores, como nós temos procedido? A palavra é eficaz, irmãos. A palavra é uma espada de dois gumes. A palavra, ela nos auxilia. A palavra, ela tem poder, só que muitas vezes nós não acreditamos nessa palavra que é eficaz. Muitas vezes queremos lá fora que seja eficaz no mundo. Muitas vezes queremos que seja eficaz na vida dos nossos familiares, na vida das pessoas na escola. Mas será que ela tem sido eficaz em nossas vidas? Será que ela tem nos transformado? Será que ela tem falado conosco? Eu não falo da vida de ninguém assim, não é verdade? Devemos olhar para as nossas vidas e examinar nós mesmos. Porque muitas vezes eu oro, Deus, ajude as crianças sempre se arrepender, porque eu sei que eles vão errar em algum momento da vida. E Deus
Ele quer trabalhar através da sua palavra em nossas vidas, através do arrependimento. Devemos sempre nos arrepender, devemos sempre buscar Deus. Que nem a irmã pediu pelas pessoas que já não se encontram mais, por quê? Porque elas já não creem na palavra de Deus, elas já pararam de se arrepender, elas já pararam de dar crédito à palavra de Deus. Muitos não estão aqui, porque eles pararam de dar crédito à palavra de Deus, pararam de dar importância a essa palavra que alcançou as nossas vidas, que nos transformou. E é isso que muitas vezes acontece, queremos ver eficácia na vida daquelas pessoas que estão lá fora, queremos ver eficácia na vida dos nossos familiares, clamamos, Senhor, salva o meu irmão, salva minha mãe, salva meu pai, mas que crédito temos dado à palavra de Deus? Como temos procedido? Jesus é o farol guiando a igreja neste mundo atual. Gostaria de destacar em segundo lugar, através das suas obras. A obra de Deus, ela é perfeita. Será que temos visto as obras de Deus? Ou será que temos nos encolhido e temos deixado situações da vida nos sufocar? Como temos sido guiados pelas obras de Deus? É isso que muitas vezes acontece, irmão. A eficácia da palavra, ela não vem, e muito menos as obras. Porque quando damos crédito à palavra de Deus, acontece uma obra em nossas vidas, acontece uma obra em nossos corações, acontece uma obra na igreja local, como devemos lá na segunda igreja, uma obra física. Por quê? Porque a igreja se dispôs. Quando nós nos disponhamos, através da vida do pastor, de alguém, nos encorajamos, quando nós damos crédito à palavra de Deus, acontece uma obra, e vimos aquela obra ali, ela sendo levantada, pessoas se mobilizando, vemos uma obra espiritual através da vida de pessoas que são salvas, quando nós nos dispomos a levar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus para os nossos familiares. Como temos, muitas vezes, situações das vidas nos sufocam, irmãos, e não vemos essa obra acontecer, porque devemos essas situações nos sufocar e paramos na encruzilhada da vida, paramos na esquina da vida, paramos no meio do caminho, não deixando Deus trabalhar, não deixando Deus fazer sua obra porque é perfeita. Deus foi até o final, Jesus. Deus, ele se despiu-se de si mesmo, ele não parou no caminho. Não vemos na Bíblia a gravidez de Maria parando no meio do caminho, não vemos. Não vemos Abraão também parando no meio do caminho. Foi uma obra completa, quando ele se dispôs a sair daquele lugar, daquela terra. Foi uma obra que está nos abençoando, abençoando a igreja local. Quando nós nos dispomos, através das obras, Deus, ele abençoa vidas, Deus abençoa famílias, Deus abençoa a igreja local, Deus abençoa vidas. Deus, ele quer abençoar, irmão, através das obras em nossas vidas. Ele quer fazer a sua obra, ele não vai descer lá do céu, ele não vai mandar os anjos, ele quer usar as nossas vidas, ele quer fazer a sua obra, o seu plano perfeito através de nós, como igreja local. E como vamos proceder? Como temos visto esse farol? Somos os faroleiros da igreja local. Então, irmãos, terminando, Jesus é o farol deste mundo. Jesus quer alcançar o seu coração hoje, que você que não tem essa certeza, você que não entregou a sua vida a Jesus, Jesus quer lhe alcançar. Só você crê que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Só você crê no plano perfeito de Jesus. Crê nessa palavra, não seja como os fariseus, que simplesmente não receberam essa palavra, porque eles não eram de cima. Se eles fossem de cima, se eles tivessem essa plena certeza, estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. Hoje a palavra de Deus está sendo ensinada aqui, hoje a palavra de Deus está sendo transmitida e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-ei, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós podeis, não podeis vós vir? Vocês não podem ir.
para esse lugar maravilhoso se vocês não tomarem essa decisão, se você não se render a Jesus. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Eles não tinham entendimento das coisas celestiais, não tinham entendimento das coisas que Jesus estava trazendo para eles. Eles estavam com uma mentalidade fechada à palavra de Deus, como muitas vezes acontece, não só lá naquele mundo, mas muitas vezes acontece conosco. E disse-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus não era deste mundo e nós também não, irmãos. Você também pode não ser deste mundo mais, você pode tomar essa decisão. Qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua decisão diante desta palavra? Não seja mais um fariseu que simplesmente vai só ouvir e sair daqui perdido, vai só sair daqui sem Jesus. Qual vai ser a sua decisão essa noite? Então vamos curvar as nossas cabeças, convidar o pastor Alexandre. Oremos.